Boa noite a todas. Eu, já queria agradecer o convite para o lugar estar aqui, porque eu acho que a gente está vivendo um momento que a gente precisa muito ter um espaço para conversar, para refletir em conjunto, para ver o que a gente pode fazer, porque o fato é que nós estamos sendo atropelados, certo? Cada dia uma paulada de um lado para outro. E, assim, a reação inicial, eu acho que minha, mas muitos de nós, é um desânimo, né? Porque eu confesso que eu não esperava. Eu tenho 51 anos de idade, comecei uma militância política no final da ditadura militar, militante movimento secundarista. Quando entrei na universidade com 18 anos, o civil estava retomando o poder do país. E essa transição para a democracia nunca foi aquilo que a gente sonhava, mas pelo menos a gente tinha um horizonte de luta, certo? A gente entendia que a gente tinha espaço para trabalhar, para construir um país melhor, um país menos injusto, um país menos violento, porque o país que a gente tem é muito injusto e muito violento. A gente tem, às vezes, esse mito de um povo cordial, de um país pacífico, mas a violência nesse país, a violência que se exerce cotidianamente sobre as maiorias desse país, é uma coisa impressionante. Então a gente tinha esse espaço de luta, a gente tinha a perspectiva de que, de um jeito ou de outro, a gente estava conseguindo avançar em algumas pautas. E quando a gente para e olha o que está acontecendo no Brasil hoje, seja, a minha vontade é de chorar, certo? Porque é muito triste como a gente tem recuado rapidamente. Mas eu acho que esse desânimo é um pouco também o objetivo desses que estão no comando do país hoje. Eles querem que a gente sinta que não tem como reagir. No entanto, a gente tem. Certo? Porque nós temos como potencial a mobilização das grandes maiorias desse povo. Certo? Porque o retrocesso que a gente está vivendo hoje é um retrocesso que tem se aprofundado no dia de hoje, com a expectativa de uma prisão absolutamente arbitrária contra qualquer tipo de lógica processual, depois do processo claramente enviesado, contendo com todas as normas, atropelando todos os prazos, é uma demonstração muito simbólica disso, porque nós temos, então, um líder popular, o peso do Lula, isso não depende de forma nenhuma de um endosso a todas as suas políticas, mas um líder popular dessa estatura sendo preso. Estava falando ainda há pouco, quer dizer, nós tivemos a primeira mulher que chegou à presidência da República sendo derrubada do cargo com a violência que foi, e agora o primeiro operário que chegou à presidência da República sendo preso. Quer dizer, existe um recado sendo dado. E o recado é que vocês que são trabalhadores, vocês que são mulheres, e também vocês que são negros, em suma, vocês que estão em qualquer um dos grupos historicamente dominados desse país, fiquem no seu lugar e não julguem que podem ocupar os espaços que podem ocupar o cenário da política brasileira. Então, a gente está num processo muito, muito difícil, mas nós temos, então, acho que é importante a gente marcar isso, esse golpe é feito contra todos nós, quer dizer, se a gente olhar o cardápio que é longo de retrocessos, desde que Michel Temer chegou à presidência da República, esses retrocessos atingem a classe trabalhadora, esses retrocessos atingem as mulheres, esses retrocessos atingem os povos indígenas, a população negra, a população LGBT, atingem a todos os grupos que têm uma agenda de busca de emancipação no país. É uma reafirmação de regra de todas as hierarquias sociais, de todas as formas de dominação que existem no país. Então, o que cabe a nós que estamos do lado de cá, do lado da produção de um país mais justo, menos violento, articular esses diferentes grupos, buscar, sem perder a sua especificidade, mas ser capaz de, nesse momento, agir contra o inimigo comum e entender que as suas diferentes pautas, elas têm em comum
o seu caráter emancipatório. Porque, no fundo, eu acho que a grande questão que se coloca é isso, que nós podemos fazer uma política para preservar os mecanismos de dominação existentes da sociedade, ou nós podemos fazer uma política buscando dar força aos elementos emancipatórios para criar maior autonomia individual e coletiva na sociedade que a gente vive. Então, eu acho que é importante a gente... Se tirar essa o povo que tem flexibilidade aqui ainda dá uma carreira. Não é o pessoal que já passou a ser na minha faixa, não, né? O povo da flexibilidade, ó. Dá uma carreira aqui. Vocês ficam pensando na uma custa. Exatamente, aí a gente puxa para isso. Ninguém vai dizer que a gente não tem um debate quente. Aqui, amiga. Flexibilidade. Eu juro que aqui ainda tem um buraquinho para a pessoa flexível. Tem duas cadeiras livres mesmo. Tem cadeira livre aqui na frente. Cadeira sobrando aqui, gente. Eu quero uma foto desse negócio. Tá, né? Tá protegido. Qualquer coisa que eu vejo Ó, se tiver uma pequenininha, cabe aqui. Tem um buraquinho aqui. Essa cadeira vazia. Não cabe. Assim vai ser Arrumou? Vamos lá? Zero. Eu acho que nesse momento, uma das questões que a gente tem, de repente a gente se vê numa posição que nós estamos forçados a defender uma democracia que, no entanto, a gente sempre percebeu como muito insuficiente, como muito aquém da promessa do que é a democracia como um regime de autonomia coletiva, um regime em que a igualdade política e as pessoas podem decidir livremente em conjunto os rumos da vida em comum. Eu acho que é importante, nesse momento, a gente não abandonar essa crítica da democracia que nós tivemos e que está se esvaindo hoje. Eu acho que um dos problemas que nos levou a esse retrocesso nesse momento foi o fato de que, de alguma maneira, as forças que dirigiam o campo popular, elas acreditaram numa posição de garantir o mínimo, evitando atritos que uma política mais ousada nos garantiria. Então a ideia é, vamos manter esse mínimo de democracia sem tensionar demais, porque, como diz a sabedoria popular, mais vale um pássaro na mão que dois voando.
eu acho que ficou claro nesse momento, depois do golpe, que essa estratégia falhou. Esse mínimo não foi uma garantia de que não seria revertido, mas, ao mesmo tempo, o fato de ter sido feita essa aposta no mínimo nos retirou uma parte importante da nossa capacidade de se mobilizar para lutar contra o retrocesso. Então, eu acho que a democracia que a gente deve restaurar no Brasil vai ter que ser mais democrática do que aquela que a gente perdeu, se a gente quiser que ela tenha condições de sobreviver. Vai ter que ter mais espaço para a participação popular, para a participação dos diferentes grupos oprimidos, mais investimento na igualdade, que é um valor central da democracia. Tá? E daí nisso, eu chego no ponto, que afinal é o ponto para o qual eu fui convidado a falar aqui, que é a discussão entre o feminismo e a questão democrática. Eu acho que, evidentemente, eu vou fazer aqui uma entrada muito panorâmica a partir do meu trabalho na teoria política, certo? Então eu falo da posição de quem trabalhou com teoria política e quem chegou na teoria feminista, na verdade, pelo reconhecimento de que não é possível discutir democracia, discutir representação política, como eu tenho específico, sem passar pela contribuição da teoria feminista, que é uma contribuição que não apenas vai enfatizar a importância da variável gênero para a gente entender a estrutura de desigualdades nas nossas sociedades, mas é uma contribuição que vai redefinir todos os termos da teoria democrática. Então, a partir da contribuição do feminismo, a gente não pode mais pensar em democracia, em cidadania, em esfera pública, da mesma forma. Eu acho que a gente tem aí um conjunto de contribuições, e o feminismo é central nisso, para desafiar o que veio da teoria política liberal e que, na verdade, vai passar por cima de uma série de problemas e trabalhar, na verdade, com uma universalidade abstrata que impede que a gente, de fato, desafie os problemas centrais. Então, eu falo dessa posição. Eu falo de alguém que se aproxima da teoria feminista com uma necessidade para construir um enfrentamento com as questões da teoria da democracia. Né? Eu acho, então, que a gente tem duas entradas básicas complementares para discutir a relação entre feminismo e democracia. A primeira entrada é uma entrada, vamos dizer assim, mais... Aqui saiu ali. Aqui dá. Não era pegar fogo. Eu acho que vai ter que ser. Pode falar, dá para ouvir. Dá para ouvir. Dá. Tem que ficar em pé. Quer ficar em pé, professor, por favor. Mas já tá ótimo, pode continuar. Tá Voltou. Eu vou ficar até mais um pouquinho até eu cansar, daí eu sei. Está incomodando? Quer fechar? Que evidentemente não dá para a gente falar em democracia se não existir igualdade de gênero. Certo? Porque se a gente tem uma sociedade em que uma metade, na verdade, um pouco mais que a metade da população, ela tem dificuldade a ter acesso ao exercício de direitos básicos, evidentemente a gente não pode falar que nós estamos vivendo uma sociedade efetivamente democrática. E isso, se a gente observa só o campo político, isso também fica claro. Quer dizer, como é que a gente tem uma sociedade como o Brasil, que nós temos as mulheres como 51% da população,
52% do eleitorado, e, no entanto, não são 10% da Câmara dos Deputados. Existe algo de estranho, pelo menos. Existe algo de errado nisso. É uma questão até de justiça intuitiva, certo? Não é possível que mais da metade da população sejam menos de 10% da Câmara dos Deputados. É claro que isso não se refere só às mulheres. Se a gente observar, a população negra está subrepresentada severamente na Câmara dos Deputados. Entre a população negra, a população preta é mais severamente subrepresentada ainda. E se a gente pegar um corte de classe, nós sabemos também que a classe trabalhadora é severamente subrepresentada. Para pegar o exemplo que eu acho o mais brutal de todos, nós temos hoje, segundo o censo, cerca de 18% da população brasileira formada por trabalhadores do campo, e esses trabalhadores do campo têm 3 representantes na Câmara dos Deputados, que dá menos de 1%, e, no entanto, os latifundiários, que são a parcela minúscula da nossa população, tem 270 representantes e metade da Câmara dos Deputados. Tá? Então, é claro que o nosso sistema político está funcionando de uma maneira errada. O que significa essa subrepresentação? A visão liberal clássica diz que não é problema, que se as mulheres têm direito de voto, elas escolhem em quem elas vão votar, e, portanto, se não tem mulher na Câmara, porque as mulheres não querem ser representadas como mulheres, é um respeito à autonomia. Agora, a gente sabe que, evidentemente, não é assim. Que nós temos uma série de constrangimentos que fazem com que populações em posição dominada tenham menos acesso aos recursos para a ação política. No caso das mulheres, é claramente isso. Qual é o primeiro recurso necessário para a gente ter participação política? Tempo. Exato. Certo? Sem tempo, não existe, porque a participação política ela já está no terreno do supérfluo, porque primeiro a gente tem que garantir a nossa própria vida. Primeiro a gente tem que garantir a sobrevivência daqueles pelos quais nós somos responsáveis. Então, se eu não tenho tempo, se eu preciso ganhar a vida, ou se eu preciso cuidar dos meus filhos, eu não vou participar da política porque isso vai ser secundário. Então, a mulher, e particularmente a mulher trabalhadora, submetida à dupla jornada de trabalho, ela tem pouquíssima condição de envolvimento político. Certo? Nós temos toda uma questão simbólica que faz com que essa ausência ela se reproduza, porque quando nós temos uma menina e vai assistir a televisão, ela vai ver a política como um espaço masculino. E, portanto, ela não vai cogitar a política institucional como um dos horizontes de possibilidade para ela. Nós temos o fato de que o campo político se organiza como um espaço de sociabilidade masculina e afasta as mulheres que entram nele e torna difícil que elas progridam na carreira política. Tá? Eu acho que aqui o caso da deposição da presidente Dilma Rousseff é muito claro. É claro porque a deposição de Dilma reforça a exclusão simbólica das mulheres, porque mostra que quando as mulheres ousam superar esse limite, elas sofrem a violência que a Dilma também, então é um desincentivo explícito à participação das mulheres na política institucional, e ao mesmo tempo, se a gente lembra do processo do afastamento da Dilma, existe um componente de que o campo político, quer dizer, o conjunto desses homens, que são basicamente homens que fazem a política, eles não viam a Dilma como alguém que estivesse no seu círculo. Então a Dilma não estava participando dessa sociabilidade que pavimenta as relações na política, e o fato de ela ser mulher foi fundamental para a exclusão dela. Tá? Então a Dilma não era simpática, a Dilma não participava das conversas, mas isso porque você tem um ethos masculinista nesse campo político que afasta as mulheres sistematicamente. E você tem as formas de funcionamento e de valorização simbólica nesse campo que faz com que os atributos que são convencionalmente relacionados aos homens sejam mais valorizados e os atributos convencionalmente relacionados às mulheres são menos valorizados. As mulheres são empurradas para pautas na política que podem ser muito importantes, como assistência social ou educação, mas que não fornecem capital para crescer na carreira política. O que faz você ganhar espaço e crescer na carreira política é trabalhar com política econômica, com infraestrutura, que são campos que os homens monopolizam por vários mecanismos. Não vou entrar em detalhes nisso, mas
tem vários estudos sobre o funcionamento do campo político brasileiro, não só brasileiro, que mostram como esse recorte de gênero é fundamental nas perspectivas de carreira política. E é sério que as mulheres não estejam na política, assim como os outros grupos em posição dominada. Por quê? Por dois motivos, tem vários, mas dois que eu quero destacar aqui. Primeiro é que existe, de fato, uma dificuldade de avançar agendas desses grupos se os seus próprios porta-vozes não estão presentes. Mesmo que nós tenhamos, como eventualmente temos, homens no Congresso Nacional que são comprometidos com a pauta feminista ou com os direitos das mulheres, existe uma diferença, porque esses homens eles vão ter um comprometimento de fora, ou seja, a visão de mundo que nasce de estar na posição de mulher numa sociedade sexista, essa visão não tem voz no debate se nós não temos as mulheres diretamente participando desse debate. Então, a presença política dos grupos feminados é fundamental para que eles efetivamente tenham voz no debate político. E hoje nós não temos, porque as mulheres são tão minoritárias, que se a gente pegar e fiz pesquisa sobre isso, mesmo a discussão sobre direito ao aborto no Congresso Nacional, a grande maioria dos discursos é pronunciado por homens. Certo? Então é um debate que as mulheres estão sempre minoritárias, em que a sua visão de uma perspectiva que nasce da posição de estar no gênero dominado numa sociedade sexista, ela é silenciada sistematicamente no debate. E o segundo motivo é que a posição de representante político é uma posição de exercício de poder. O representante não simplesmente representa, ele exerce poder sobre aqueles que são representados, porque ele vai tomar decisões em nome deles, vai legislar em nome deles. Então, se a gente tem uma sociedade em que essas posições de poder são ocupadas exclusivamente por homens brancos, burgueses e heterossexuais, nós temos uma sociedade em que todos aqueles que não pertencem a esse grupo muito específico vão estar fora das posições de poder social. Isso é uma sociedade desigual, isso é uma sociedade que rompe com a o primeiro elemento normativo da democracia, que é a igualdade entre aqueles que pertencem ao conjunto de cidadãos e cidadãs. Certo? Então é muito claro, quer dizer, quando a gente leva em conta a variável gênero para analisar a nossa vida política, a gente tem uma via muito evidente para entender dos limites do ordenamento que se afirma como democrático. No caso do Brasil, isso ainda é mais complicado, porque inclusive a gente não sabe mais que tempo verbal usa quando fala de democracia no Brasil, se é presente, se é passado. Mas, quer dizer, nós tínhamos uma situação que já era complicada. Era uma situação que já era complicada, porque nós já tínhamos uma representação remitente das mulheres, mesmo com medidas como as cotas eleitorais, que por vários motivos têm uma efetividade muito pequena, mas depois do golpe, nós temos ainda uma piora significativa dessa condição, porque o nosso golpe foi um golpe tão retrógrado que ele não teve nenhum pudor de afirmar o seu caráter misógino. Isso foi instrumental para a derrubada da Dilma, a gente sabe disso. Tá? A professora Marlise Matos, da Universidade Federal de Minas Gerais, está fazendo uma pesquisa, eu tive a oportunidade de assistir uma apresentação de dados preliminares impressionante, em que ela compara o discurso sobre a Dilma, sobre a Bachelet e sobre a Cristina Kirchner nas charges, nas fotos de jornal, nas faixas de manifestação de rua de seus opositores, e o caráter misógino das imagens que são mobilizadas contra essas três mulheres que estavam ocupando a presidência da República dos países aqui do Cone Sul da América Latina, é um negócio impressionante. Então, essa misoginia, ela foi instrumental para o golpe, ela serviu para mobilizar o ressentimento que existe, tá? De uma parte, a gente não pode ignorar isso, de homens que se sentem ameaçados com o avanço das reivindicações pelos direitos das mulheres. Então, esse sentimento foi mobilizado na campanha contra a Dilma, mas depois
esse governo que assume com um programa de restauração da hierarquia de gênero mais tradicional no país. Quando Temer apresenta o seu ministério, um ministério composto apenas de homens brancos, gente, isso em pleno século XXI, quer dizer, não é possível que nem por oportunismo um político que ocupa um cargo desse não pense que ele não pode fazer isso. Então, se faz, de fato para marcar uma posição. E a posição é de restauração de todas as hierarquias sociais no país, inclusive a hierarquia de gênero, o modelo mais tradicional. E daí o que nós temos? Nós temos um outro episódio, que foi o primeiro discurso da Marcele Temer, não sei se vocês lembram, um programa de assistência à infância, que ela deixa claro que o que importa é ter a mãe em casa do lado dos filhos. Tá? Bela, recatada e do lar. E isso não é algo que acontece por acaso, porque a gente tem que levar em conta também, tem vários autores e autoras pelo mundo afora que estão discutindo isso, existe uma combinação necessária entre o avanço dessa visão neoliberal de redução do Estado e o avanço do discurso familista mais conservador. Tá? Porque o Estado recua no seu compromisso com a assistência às crianças, aos doentes, aos velhos. E o que se faz com essa população? O que a gente vai fazer com as crianças agora que o Estado não vai mais prover escola? O que a gente vai fazer com os doentes se o Estado não vai mais prover saúde? O que a gente vai fazer com os velhos se o Estado não vai mais prover nenhum tipo de assistência a eles? A gente devolve às famílias que têm o dever de cuidar dessas pessoas com os seus recursos privados. E quem vai cuidar dessas pessoas? Quem vai cuidar dessas pessoas são as mulheres. Então existe uma confluência entre o neoliberalismo e a defesa da família no seu modelo patriarcal mais convencional. E o golpe no Brasil incorpora esse discurso. E é um discurso particularmente perverso, porque ao mesmo tempo você quer que as famílias voltem a se organizar nesse modelo mais atrasado, você não fornece as mínimas condições para que esse modelo volte a existir, porque você continua depreciando o salário dos trabalhadores de maneira que você tenha 2 contra-cheques para prover a família. Então é uma situação impossível, porque você reafirma um ideal reacionário ao mesmo tempo em que esse ideal não tem a menor condição de se manter na realidade e coloca, eu acho que uma parte do que a gente vê de uma tensão, de um desconforto psicológico que é consequência desse retrocesso, tem a ver com essas exigências absolutamente incompatíveis entre si, que vão sendo feitas em nome dessa geleia ideológica que tenta sustentar essa nova ordem que está sendo criada. Então, a gente tem que ver que são pautas que são absolutamente convergentes, certo? E que do nosso lado nós temos que entender isso também, tá? Que a luta contra a ordem neoliberal e a razão de mundo neoliberal tem como parte importante dela a luta contra o familismo retrógrado que está voltando a ser um discurso muito forte. Tá? Então, a primeira via que eu acho que a gente tem para entender a contribuição do pensamento feminista para... Deu um pouquinho lá de novo. Eu vou continuar falando porque eu tenho que já aqui me encaminhar para encerrar e eu também esperar cada vez. Aqui atrás eu ouvi muito bem. Ótimo. E a outra via, para a gente entender isso, é uma via mais teórica, talvez, mas é porque a teoria feminista, ela vai, como eu falei no começo, desafiar muitos pressupostos da teoria política. Eu acho que o primeiro ponto é como a teoria feminista nos permite avançar na contestação desse ideal de universalidade, desse ideal do cidadão abstrato
está na base do nosso ordenamento político e jurídico liberal. Tá? Isso é algo que o movimento socialista já fazia, certo? Que a teoria marxista já fazia, mas que a teoria feminista faz, a meu ver, com mais radicalidade, tá? Questionando a ideia do cidadão abstrato universal que está na base desse nosso ordenamento. Então, o que a gente tem naquele texto, hoje tão vilipendiado, que é a nossa Constituição, certo? Todos são iguais perante a lei. Tá? Mulheres e homens são iguais perante a lei, todos são iguais. A lei é a mesma para todos. Só que essa universalidade é uma universalidade que estabelece abstratamente sobre um mundo social que é muito desigual. Então essa lei é igual para todos, mas esses todos estão divididos em condições sociais em que o acesso à proteção legal é muito diferente. Em que as condições materiais para o desfruto da lei são muito diferentes. Em que o acesso aos diferentes espaços sociais é muito diferente. Então, essa universalidade, isso eu estou aqui então, acompanhando, aqui que já foi feito, ela é uma forma de mascarar uma posição parcial privilegiada. E isso é algo que, se a gente for ler diferentes vertentes das autoras da teoria feminista, essa crítica está colocada aqui de uma maneira muito poderosa. Tá? Nós não podemos afastar as pessoas das condições sociais em que elas estão imersas. Porque a sua capacidade de ação na sociedade tem que ser vinculada a essas condições. E daí a teoria feminista vai avançar no segundo passo, que deriva nesse primeiro, que é fundamental, que se tornou quase que um emblema, que é essa reflexão, que é a crítica à separação convencional do esfera pública e privada. Certo? Porque boa parte da possibilidade da gente estabelecer essa universalidade advém de uma manobra intelectual pelo qual a gente pega a esfera privada e joga de lado. Então, tudo bem, pode ser que existam desigualdades, mas elas são na esfera privada, e a esfera privada não é importante, e aqui na esfera pública somos todos iguais, porque todos acesso ao mesmo conjunto de direitos. Mais uma vez, a gente tem essa crítica a essa separação sendo feita lá no movimento socialista, que na verdade vai criticar o fato de que as relações de trabalho são relações privadas e não podem ser submetidas ao crivo público. Certo? Que é algo, aliás, que volta com toda a força esse discurso, o que é a reforma trabalhista que foi imposta pelo governo golpista, senão o reforço da ideia de contrato de trabalho, contrato privado, e o poder público não tem que se preocupar com isso. Tá? Só que o feminismo vai avançar muito mais nisso, porque vai questionar a própria divisão do público e privado no que se refere à esfera doméstica. E o pensamento liberal vai enfatizar de uma maneira muito forte o que é pior, mesmo nas suas correntes mais avançadas, como sendo uma esfera completamente à parte da regulação pública. Tá? Se a gente pensar num autor importante do liberalismo progressista da segunda metade do século XX, o John Rawls, ele escreve um livro sobre teoria da justiça, porque ele diz que a justiça deve reger as instituições sociais, mas não a família, porque a família é regida por um valor mais alto que é o amor. Certo? Então a justiça na família é secundária, porque o amor não pode ser regulado pela visão pública de justiça. E ele é um liberal progressista, que defende a redução da desigualdade. Tá? E ele é um cara que vai falar das desigualdades que têm que ser eliminadas, e ele esquece no seu livro da desigualdade de gênero. Depois a Suzana Oak vai lá e diz: João, você esqueceu. Desculpa, professor, esquecimento acrescenta aqui numa nota. Principal da festa. Então isso mostra como essa visão universalista que está ancorada numa aceitação da divisão entre público e
enorme dificuldade para incorporar essa desigualdade. E não tanto são fundantes, porque a gente sabe que na esfera doméstica a gente tem um motor de muitas das principais desigualdades que impedem o acesso à esfera pública e impedem o exercício da vida política. Tá? E que incidem, evidentemente, sobre a mulher e sobre as crianças, que também sofrem enormes violências e são vistas pela visão profissional como sendo não sujeitos de direitos, porque estão submetidos a uma autoridade. A gente acompanha, também tive uma aluna que fez uma pesquisa sobre isso. A discussão no Congresso Nacional sobre a lei do Menino Bernardo, que impede o espancamento de crianças, é impressionante. A bancada evangélica, outros fundamentalistas e conservadores em geral, que basicamente dizem que a criança é simplesmente um projeto dos seus pais, certo? E que importa que os pais moldem a criança da maneira como eles desejam. Por isso ela não tem direitos. Porque, na verdade, o que diz a escola sem partido, quando diz que a escola não pode jamais contestar os valores que vem da família. A criança não é um sujeito com direitos que deve ter acesso à produção autônoma de suas visões de mundo, é um projeto da família. Então, essa crítica à separação entre público e privado abre para nós uma via fundamental de crítica dos limites da democracia liberal. Que é uma democracia que para na esfera, na fronteira da esfera privada e deixa que na esfera privada se reproduzem todas as formas de desigualdade e de assimetria e julga que não é uma questão delas. E a partir dessa crítica a gente tem, então, um outro passo que é fundamental para a contribuição, a meu ver, da teoria feminista para a teoria democrática, sintetizando aquele slogan, o pessoal é político, que é o entendimento dessas relações, que são relações de desigualdade, de assimetria e de dominação, elas se manifestam não no espaço separado, que é a política e tal, mas elas se manifestam nas nossas relações cotidianas, reproduzindo interdições, reproduzindo opressões. E só para encerrar, eu acho que esse slogan pessoal é político, ele inclui também a sua contraface, que é que o político é pessoal. Certo? Ou seja, essas decisões que acontecem na esfera política e que muitas vezes são vistas como sendo decisões de um mundo estranho à parte, falam um vocabulário que a gente não entende e tal, mas é importante perceber que elas têm impacto na vida das pessoas no seu dia a dia. E isso eu acho que é muito poderoso e é muito importante que a gente tenha condições de sempre levar em consideração. Mostrar como aquilo que está acontecendo em Brasília, que está acontecendo no Planalto, que está acontecendo no Congresso, que está acontecendo no Supremo, ele não vai ser um papel com uma lei ou com um acórdão, ele vai chegar na nossa vida. Certo? Eu acho que essa percepção de que a política ela interfere na nossa vida e tem que ser pensada a partir desse efeito na vida vivida de cada um de nós, tá? Isso é algo que está presente nas teóricas feministas e particularmente nas teóricas do feminismo negro, que tem dado uma contribuição importante, não vou ter tempo para falar, mas essa contribuição que faz com que a crítica da universalidade seja dirigida ao próprio feminismo, em uma complexidade maior, mas que é fundamental para a gente ser capaz de desafiar a reprodução das opressões. Isso está muito presente. O que aconteceu? Uma reforma trabalhista, uma reforma da Previdência, uma restrição das garantias e das liberdades. Isso não é algo abstrato, isso é algo que vai estar no nosso dia a dia, na sobrecarga do trabalho, certo? Na sobrecarga das mulheres, das famílias, pela demissão do Estado das suas responsabilidades. Então, eu acho que a gente tem, graças às contribuições femininas, a possibilidade de renovar de uma maneira crítica a discussão sobre democracia. Eu acho que essa contribuição, a contribuição que veio do feminismo, que vem do movimento negro, da teoria do movimento negro, que vem do movimento do movimento socialista, e que veio também não vou ter oportunidade de falar isso, do movimento ambientalista, que faz que a gente redefina politicamente a nossa relação com o mundo natural, nas convergências entre essas teorias críticas, eu acho que a gente tem a condição de ter uma percepção da democracia que é muito mais complexa do
do que a democracia corrente, que é tem eleição, votamos e está resolvido, mas sendo muito mais complexo, nos permite entender muito mais o que a gente precisa fazer para construir uma sociedade mais democrática. Como eu falei no começo, infelizmente, a gente agora está tendo que conquistar esse básico insuficiente. Mas eu acho que a gente, conquistando esse básico insuficiente, tem que ter a nossa visão do enfrentamento de todas as formas de opressão e desigualdade na sociedade. E eu termino lembrando disso. Eu acho que a democracia ela é também um espaço de luta sobre a compreensão que a gente tem da democracia. Tá? A gente tem que, nessa luta, afirmar que a nossa compreensão é que a democracia é o regime que combate as formas de dominação presentes na sociedade. Essa, eu acho, é a democracia pela qual a gente tem que lutar. Obrigado.